Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. E eu creio que esse final de semana vai ser bom demais, bênção demais para todos nós, se nós pudermos aproveitar mais o tempo que o Senhor tem dado para nós de descanso, né? De refrigério em casa. Geralmente final de semana é mais tranquilo, né? Ou não. Mas a tendência é ser, né? Então, vamos lá, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse dia. E a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por esse dia, por esse tempo, Pai, de comunhão com a palavra, de entendimento que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa cada dia mais, Senhor, nos trazer a revelação de Jesus, de nos mostrar Cristo em toda a Escritura, porque Ele é o Logos de Deus, Ele é a Palavra de Deus. Então nós queremos ver Jesus em toda a Escritura, sendo revelado a nós cada dia mais, Jesus, porque assim nós vamos vendo o Filho e nós vamos compreendendo quem é o Pai e nós vamos então sendo transformados a essa imagem e semelhança daquele que nos criou e daquele que tem nos dado a sua imagem e a sua semelhança, o seu caráter, a sua personalidade como filho de Deus. Obrigada, Jesus, eu te louvo, Pai, e te agradeço porque o Senhor já tem feito até aqui. Obrigada, Deus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Hoje é semana 44, dia 6, né? Dia 28 de outubro, nós estamos caminhando aí para os últimos dias de outubro, né? Terça-feira já acaba o mês de outubro e iniciamos aí o mês de novembro, já na semana 45. E hoje nós vamos ler então Lucas capítulo 14 e 15. Vamos lá então, Lucas capítulo 14 diz assim: Num sábado, quando Jesus se achava na casa de um líder fariseu para uma refeição, as pessoas que estavam ali observavam Jesus atentamente. Diante deles estava um homem doente que estava com o corpo inchado. Jesus disse aos fariseus e especialistas da lei que se achavam em volta dele: Será que a lei autoriza curar um homem no dia de sábado ou não? E quando eles se recusaram a responder, Jesus tomou o doente pela mão, curou-o e o mandou embora. Depois voltou-se para eles e perguntou: Qual de vocês não trabalha no sábado, se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço no dia de sábado? Vocês não iriam tirá-lo imediatamente? Novamente, eles não puderam responder. Quando ele viu que todos os convidados para o jantar estavam escolhendo os melhores lugares da mesa, contou-lhes esta parábola: Se você for convidado para uma festa de casamento, não procure o melhor lugar, pois se aparecer alguém mais importante do que você, o dono da casa poderá dizer a você: Deixe este homem ficar aqui em seu lugar, e você, envergonhado, terá de ocupar um lugar menos importante. Em vez disso, faça assim: quando for convidado, fique em um lugar menos importante. E quando o seu hospedeiro o vir, vai dizer: Amigo, temos um lugar melhor do que este. Assim você será honrado diante de todos os outros convidados. Porque todo aquele que procura ser importante será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus voltou-se para o que tinha convidado e disse: Quando você oferecer um banquete ou jantar, não convide os amigos, os irmãos, os parentes e os vizinhos ricos, que poderão convidar você depois, e assim você será recompensado. Em vez disso, quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como lhe retribuir. Então, na ressurreição dos justos, você receberá a sua recompensa. Ouvindo isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Que privilégio será comer do banquete do reino de Deus? E Jesus respondeu: Certo homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando tudo estava pronto, seu servo foi avisar os convidados: Venham, está na hora da festa, tudo está pronto. Mas todos eles começaram a dar desculpas, um por um. O primeiro disse: Acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabo de casar-me e por este motivo não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que eles haviam dito. Então o dono da casa irou-se e deu a seguinte ordem ao seu servo: Vá depressa pelas ruas e becos da cidade
e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, mas mesmo assim ainda há lugar. E então o Senhor disse ao servo: está bem, então vá lá fora nas entradas e caminhos, e todos que encontrar, convide e obrigue-os a entrar, para que a casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará do meu banquete. Grandes multidões estavam seguindo Jesus, então ele voltou-se para elas e disse: todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sim, mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar sua própria cruz e seguir-me. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. E qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra sem primeiro sentar-se com seus conselheiros e discutir se o seu exército de 10.000 homens é capaz de derrotar os 20.000 homens que vêm marchando contra ele? Se acharem que não, enquanto as tropas inimigas ainda estão longe, enviará uma comissão para combinar as condições de paz. Assim ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo que possui. O sal é bom, mas para que serviria se perder o seu sabor? Sal sem sabor não presta para nada, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 14, então, de Lucas, fala desse momento da cura, né? De mais um doente no sábado, e Jesus novamente então pergunta aos fariseus, aos mestres da lei, aqueles que estão ali ao seu redor, observando tudo que Jesus está fazendo para tentar condená-lo, para tentar trazer juízo sobre ele, né? E ele pergunta: eu posso curar no sábado? Será que a lei permite isso, né? E vendo que não há resposta, então Jesus vai e cura aquele homem, e aquele homem é curado instantaneamente, né? E então Jesus pergunta de novo para ele: se fosse ele, se os filhos, se algum animal do seu rebanho fosse colocado em perigo num dia de sábado, será que eles deixariam morrer? É óbvio que não, né? A resposta era óbvia que não, porque ninguém vai permitir que uma vida se perca simplesmente porque é sábado. E Deus tem esse princípio muito forte na palavra, né? O descanso, o sábado, ele foi dado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Então, nós devemos ver o sábado como algo a ser santificado no que diz respeito à nossa vida com Deus, ao nosso tempo de devoção a Deus, ao nosso entendimento de que a cruz nos traz esse sábado de descanso, de que todo o trabalho já foi feito pelo próprio Senhor. Na verdade, o sábado tem um entendimento tão profundo e tão maravilhoso que a gente deveria estudar mais a respeito do sábado. E aí em seguida Jesus começa a falar sobre esse grande banquete, né? Ele cita esses banquetes como parábolas aqui para que eles entendam de que o povo que talvez foram os primeiros a ser convidados para esse grande banquete não aceitaram, né, o convite, antes desprezaram o dono da casa. E Jesus está falando sobre o Pai, sobre o reino de Deus, sobre todos aqueles que foram os primeiros, que é Israel mesmo, né, que foram convidados de primeiro, né, o primeiro convite foi para Israel, mas eles desprezaram o Senhor, desprezaram a lei do Senhor, pecaram, né, se desviaram, e o Senhor hoje dá graça para judeus e gentios que o aceitam, que entendem que ele é Senhor sobre suas vidas, eles terão direito a entrar nesse banquete. E os judeus e nós mesmos, né, gentios, teremos muitas surpresas no dia desse banquete, porque talvez aquela pessoa que você acha que não seria convidado para esse banquete vai estar sentado à mesa no lugar de honra. Então a gente precisa estar muito atento o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Se nós temos rejeitado também o Senhor na nossa maneira de viver, na vã maneira de viver, ou se nós temos honrado mesmo esse chamado, esse convite a ser discípulo, a ser do reino de Deus. Capítulo 15, diz assim: todos os cobradores de impostos
Todos os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama estavam reunidos para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei começaram a se queixar. Este homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e até está comendo com elas. Então Jesus contou esta parábola: se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as outras 99 para ir à procura da perdida até conseguir encontrá-la? E quando a encontrasse, você a carregaria nos ombros, todo alegre, e viria para casa. Quando chegasse, reuniria os seus amigos e vizinhos e diria: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ora, da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher tem 10 valiosas moedas de prata e perde uma delas, ela não vai acender uma lamparina e olhar em cada canto da casa para achá-la? E depois de encontrá-la, não vai convidar suas amigas e vizinhas e dizer: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida? Eu afirmo a vocês que, da mesma forma, a alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele e viajou para uma terra distante. E ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir trabalho na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e aqui estou eu morrendo de fome. Eu vou para casa junto de meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandália em seus pés. Matem um novilho gordo, precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Mas o filho mais velho estava no campo trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou o novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele respondeu ao pai: estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e durante todo este tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo. Olhe, meu filho, disse o pai, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Porém, é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Gente, capítulo 15 de Lucas, e acho que tem outro texto também que fala sobre essa parábola, ou se não me engano é o único texto que fala sobre esse texto do filho pródigo. Ele é tão profundo no que Jesus está nos ensinando a respeito dessa parábola, tanto a do início, né, que ele fala da primeira parábola das ovelhas perdidas, depois da dracma, né, ele vai falando ali de várias parábolas, e aí em seguida ele começa falando sobre a parábola do filho pródigo, né, do filho que pede a fortuna do pai. E nessas 3 parábolas, Jesus está então nos contando algo espiritual que acontece a respeito de arrependimento de pecador, a respeito daquele que é filho
mas acha que a casa do pai é desprezível e deseja viver a sua vida como bem entende, mesmo estando ali na casa do pai, na segurança do pai. Existe também aquele que fica, mas que continua com a mentalidade de escravo, né, que é o filho mais velho aqui. Então a gente tem tantas ilustrações, tantas situações que Jesus está nos mostrando de forma muito prática a respeito da vida cotidiana da gente, ou a respeito da vida cotidiana ali daquele tempo, que ele consegue transformar uma história, uma parábola em algo real para o reino de Deus. E aqui existem vários perfis de filhos de Deus, que são filhos e se perdem e são achados, são filhos, mas também são perdidos, e também o Senhor se preocupa em varrer a casa e buscar isso que estava perdido e se alegra com esse arrependimento. E existe também os filhos que estão dentro da casa do pai e que um despreza e vai viver a sua vida de forma irresponsável, mas se arrepende e volta. Mas ao mesmo tempo nós temos aquele que está dentro da casa, que fica na casa, mas fica por mera obrigação, por mero comodismo ou por uma obediência cega, né? E acha que é escravo e nunca se achou como filho. Então, Jesus está falando muitas coisas conosco aqui nesses 2 capítulos de Lucas que a gente leu hoje. E eu queria que você aproveitasse um pouquinho o teu sábado e deixasse, né, o Espírito Santo falar ao teu coração nessas parábolas, nessas passagens, que você parasse em cada uma delas, refletisse um pouco, fizesse perguntas mesmo para o texto, falasse com o Senhor a respeito disso, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí pronto para nos mostrar quem nós somos, talvez, no reino de Deus, quem nós temos sido, né, diante do Pai, quem nós temos sido nesse grande banquete, para que o Espírito Santo possa nos confrontar, nos levar ao arrependimento e assim haja festa no céu pelo nosso arrependimento, por nós estarmos voltando para a casa do Pai, para nós estarmos voltando para o Senhor, para termos uma consciência de filho, né? Nós precisamos disso e é isso que o Evangelho faz conosco, nos traz a consciência do reino de Deus, de ser filho de Deus e de ser herdeiro, né, juntamente com os nossos irmãos. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar grandemente ao coração de vocês nesse sábado, nesse texto. E amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.